É isso, acho que eu respondi. Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Siridião. Eu sei que a do ali é bem maior, decepção. Pedir irmão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto. Sou Nicole, tenho 20 anos, eu estudo na UFAL, sou estudante de pedagogia lá, sou militante de movimento social, milito no Levante Popular da Juventude desde 2017, quando eu ainda era secundarista. Então eu tenho um tempinho, assim, nos movimentos sociais. E aí a gente sempre tem, né, pelo menos nos movimentos sociais populares, são os movimentos que eu construo, a gente sempre pensa a solidariedade como um caminho, né? De enxergar o sujeito como autor da sua própria história, enxergar a solidariedade como uma ferramenta concreta da luta política, assim, né? Que é diferente da caridade que algumas instituições fazem, né? Que é olhar o outro como coitado, ele precisa, a gente vai ajudar sem tentar enxergar o outro como sujeito político da sua própria história. E aí, o Periferia Maceió se dá a partir, né, veio a pandemia, veio essa loucura que está acontecendo, então, tudo que a gente planejava fazer no começo do ano foi por água abaixo, né, a gente precisou se reinventar, e a gente viu a situação do povo brasileiro ficar cada vez mais difícil, né, a gente viu a desigualdade social se aprofundar, a gente viu as mazelas sociais cada vez mais claras, assim, né, mais fortes, mais visíveis para todo mundo. Então, a gente começou a enxergar cada vez mais esse aprofundamento da pobreza, muita gente sem trabalhar, muita gente sem conseguir levar comida para a mesa. E aí começou a explodir várias campanhas de solidariedade em Maceió, assim, o que foi uma coisa muito bonita. Não só dos movimentos sociais, né, não só do movimento que eu construo, que é o Levante Popular da Juventude, não só da Brigada do Congresso do Povo, que também é um instrumento que eu construo lá na Vila Brejal, mas várias outras instituições, né, igrejas, ONGs, movimentos, partidos, estourou, assim, campanha de solidariedade, um processo difícil e doloroso que é, né, a pandemia, mas que veio como alternativa para ajudar as pessoas nesse momento, assim, né, de se enxergar no outro, de falar assim, a gente tá junto e a gente vai contribuir no básico, que é o que a gente pode fazer, que é ajudar as pessoas a levarem comida para a mesa. E aí o Periferia Maceió, sem corona, surge nisso, assim, né, a gente, a partir da Brigada de Trabalho de Base do Congresso do Povo, que é uma brigada que tem um trabalho territorial lá na Vila Brejal, então a gente já desenvolveu uma série de atividades naquele território, e a partir desse trabalho, a gente, e dessas várias campanhas de solidariedade que estourou em Maceió, a gente pensou em construir o Periferia Maceió Sem Corona, né, que já tinha um movimento nacional, né, outros estados estavam construindo Periferia Sem Corona, e aí a partir desses contatos também com outros estados, a gente teve essa vontade de impulsionar o Periferia Maceió aqui, né, e aí é mais um grupo de diálogo e de articulação entre essas campanhas de solidariedade que estão acontecendo nas periferias de Maceió, né? Essa troca de experiência das iniciativas de solidariedade para que a gente possa se enxergar e se ajudar também nesse momento. E aí é mais disso, assim, né? É esse grupo de articulação Periferia Maceió que a gente vem conversando e se articulando tanto para impulsionar cada vez mais essas campanhas, para chegar em quem pode ajudar, chegar essa doação, essa ajuda em quem quer, em quem precisa de ajuda. Então, foi mais nesse sentido, né? Dessa troca de experiência, nesse olhar, nesse vamos se ajudar. E aí é esse grupo de articulação, né? A gente usa muito o WhatsApp, já que a gente não pode se encontrar tanto, a gente não pode se olhar nesse momento, então a gente usa o WhatsApp, que é mais esse grupo de diálogo, de articulação com essas iniciativas de solidariedade em Maceió, né, para criar essa rede mais ampla de apoio e essa construção mais ampla da solidariedade. E é mais nesse sentido, né, que a gente vai construindo Periferia Maceió.
impulsionando as campanhas que já existem, que estão começando a existir também, já que a gente enxerga que não vai ser uma coisa que vai acabar tão cedo, então as campanhas de solidariedade estão sendo um processo contínuo, mesmo com muita dificuldade, e o Periferia Maceió vem nesse sentido, assim, né, de conseguir enxergar essas iniciativas todas na cidade, na região metropolitana também, e conseguir impulsionar, né, conseguir dar mais visibilidade, conseguir ajudar e ver como é que constrói essa rede para que as coisas funcionem em todas as regiões que estão sendo desenvolvidas campanhas. A gente ajuda, a gente divulga, a gente conversa, tem muita gente se colocando também para ser voluntário, então a gente consegue fazer essa ponte, assim, né, de quem pode ajudar, que não é grupo de risco, tendo esses cuidados também, que pode se colocar na rua, ou que pode ajudar de alguma forma, com dinheiro ou com doação. E é essa ponte, né, que liga quem pode ajudar com a instituição, a organização, a campanha que está precisando, e as pessoas que podem, essa ajuda que vem de várias formas, né? Ou com dinheiro, a doação do alimento, ou você poder doar o seu próprio trabalho, né? Para aquela campanha, para aquele processo de solidariedade. Essa mina é potente com jeitinho saliente, de repente a danada já tá lá. Fica envolvente, essa mina surpreende, o local cheio de gente, a danada começou a me... Seca me girl, ei, 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 seca me... Ó, ao todo agora a gente tem, assim, né, constrói essa rede com 26 iniciativas aqui em Maceió. A maioria é na Zona Sul, né, de Maceió, ali na parte Vergel, Trapiche, Beira da Lagoa, Levado, Vila Brejal. Então, por ali é onde mais concentra as campanhas de solidariedade, né? A gente sabe que você já morou lá, então você lembra mais ou menos como é a realidade de muita gente que mora por ali, né? Uma realidade bem dura, assim, né? Que o trabalho que tem é o que trabalha no dia, é o que come, né? Então, se essas pessoas estão impossibilitadas de trabalhar, o que mais elas sentem no momento que não tem, que é negado, é o alimento, assim. Então, dessas 26 iniciativas, a maioria, ou quase todas, é arrecadação de alimento, assim, né? De cesta básica para essas famílias. Então, essas 26 iniciativas, a maioria é na Zona Sul, mas elas estão espalhadas no todo da capital, né? A Zona Sul, a gente dividiu em Zona Sul, Zona Norte, a parte alta, o litoral norte, que é Ipioca, Guaxuma, que também existe campanhas de solidariedade também nesse intuito da arrecadação de alimentos, e a região metropolitana, que é uma comunidade de Marechal Deodoro. E aí, de todas essas campanhas, né, dessas 26 iniciativas, algumas são mais próximas da gente, né? A gente estabelece melhor essa relação, mas todas a gente consegue divulgar e enxergar esses caminhos, assim, né, para ajudar. E aí, a maioria é de alimento, assim, né, que é a necessidade mais forte que as pessoas têm nesse momento, é de levar comida para a mesa. Mas tem outros também, assim, máscara, por exemplo, tem campanhas que recebem máscara, a do Congresso do Povo, por exemplo, a campanha na Beira da Lagoa, do Comitê Povos da Lagoa, também recebe máscara e lona, assim, eu acho que o que mais diferente tem de arrecadação é a campanha do Comitê do Povos da Lagoa, né, que é lá na Beira da Lagoa, que é a campanha Periferia Viva, e eles estão arrecadando lona também para os moradores de barraco, né, nesse tempo de chuva, eles têm muito problema com a casa, né, com a moradia deles, então é outra coisa que eles estão arrecadando, mas a maioria das campanhas é alimento, assim, lá no Instagram do Periferia Maceió, tem todos os bairros, assim, então já ajuda também quem está mais perto dessas iniciativas, não precisa, e pode ajudar a não se deslocar para tão longe para contribuir, podendo contribuir na sua região mesmo. E lá tem isso, assim, né, no Instagram. Todos os bairros e que a pessoa está arrecadando, mas a maioria é alimento e máscara, né, também, já que agora é obrigatório e a gente sabe que tá difícil manter o isolamento social, então no que as campanhas de solidariedade podem fazer para contribuir para que as pessoas se previnam, elas estão fazendo, e o mais é arrecadando máscara e contribuindo no eixo da conscientização também, né, a gente sabe que
a informação às vezes não chega tão bem na periferia, e quando chega é distorcida, tem muita fake news, então é um eixo também a conscientização, né? A conversa, o diálogo, a doação de máscaras e como se cuidar e como se proteger. Nossa! Também representa a Correia, eu sou repalagoano, feito junto com meus irmãos. Mas isso é rima, eu tô te espancando. Cê não entendeu, eu te dou a conclusão. Sabe como é que é, né, parceiro? Na moral, você mandou, foi mal. Eu represento, é todo o Nordeste. Tu paga no Mac fazer back vocal. É muito isso, assim, né? A gente sabe que o melhor caminho é ficar em casa para prevenir a contaminação, mas que a realidade das pessoas que vivem na periferia é muito distante disso, né? Mesmo com muita dificuldade, as pessoas na periferia já existem isso, assim, né? Da comunhão, de compartilhar, da solidariedade. Então, é um povo que vive junto, que vive na porta, sentado na calçada conversando, que sai para trabalhar junto, que volta para trabalhar junto. Então, é muito difícil, tanto para quem não está podendo trabalhar, que está passando por muita dificuldade, mesmo assim não consegue ficar em casa, porque quer ir atrás, né, do seu, a gente não vai passar fome e ficar em casa parado, porque isso é impossível. E mesmo as pessoas que têm alguma possibilidade de ficar em casa, é muito difícil esse processo, assim, né, de entender a importância de ficar em casa. Tem por vários fatores, assim, né, que é um povo que gosta de ficar junto, é muito ruim ficar em casa quando você pode ficar na porta conversando e batendo papo com as vizinhas. E para as crianças também é muito difícil ficar em casa. Então a gente vê as pessoas continuam nas suas portas confraternizando com seus vizinhos, conversando, as crianças brincando na rua, e é como se fosse uma realidade paralela de outros bairros mais nobres, vamos dizer assim, de Maceió, né? Porque você vai em outro bairro, não tem ninguém na rua. Você chega em qualquer periferia de Maceió, a realidade é como se nada estivesse acontecendo. É como se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, porque as pessoas estão vivendo as suas vidas, as pessoas estão fazendo seus churrascos, assim. E muitas vezes nem é porque a pessoa não sabe, é porque acha que não vai chegar lá a doença, que é doença de rico, que não vai afetar, que não vai chegar na periferia, mas a gente sabe que chega e que está chegando de um jeito muito forte, muito pesado, assim. Então, é muito difícil também pensar a conscientização, né? Dentro de todos esses elementos, assim, né? Da necessidade do trabalho, de ir ao trabalho, nesse sentido de que a gente já passa por tanta coisa, a gente já vive tanta coisa. Eu escutei esses dias, né? Eu já tive cachumba, já tive um monte de doença, já tive leptospirose, não morri, não vai ser esse vírus que vai me matar, né? Então, tem muito isso também, né? O povo da periferia precisa ser forte a vida inteira por viver várias coisas, então chega um momento que, é só mais uma doença, não vai me afetar, e a gente sabe que vai, né? Então, é outro elemento que se coloca assim, né? Fora esse, assim, que muitas pessoas na periferia não têm muita perspectiva de vida, né? Então, a gente escuta muito também na ação, né? No dia a dia e no viver também, né? Escutar os vizinhos falando, se morrer, morreu, todo mundo vai morrer um dia. A gente vê muito que é essa falta de sonho, né? Essa falta de perspectiva que já foi tirada da gente, né? Da gente não ter a oportunidade de sonhar, de querer viver outras coisas e de querer viver outro mundo também. Então, pensar a conscientização tem sido um desafio muito grande, assim, né? Tanto dentro das nossas próprias casas, quanto para fora, assim, na nossa comunidade, nessas campanhas de solidariedade, assim. São vários instrumentos que a gente vem tentando usar, mas mesmo assim é difícil, né? Vou dizer que são eficazes, assim, algumas situações são, né? A gente vê algumas pessoas mais em casa, ou então tá na porta conversando, mas tá de máscara, mas mesmo assim é muito difícil. E aí, dos instrumentos, algumas faixas, né? Em alguns bairros a gente viu que rolou de fazer faixa com frases, assim, né? Para que as pessoas leiam e se conscientize. Carro de som também, rodando com um áudio explicando como lavar as mãos corretamente, falando da importância de ficar em casa. E a conversa, assim, né? Também no ato da ação de solidariedade, no entregar a cesta básica, no entregar a máscara para a pessoa. Então, vem sendo esse desafio, acho que o maior de todos, assim, né? Do pensar a conscientização, assim, né? Do povo que já é tão sofrido, que já
passou por tanta dificuldade que não tem muita perspectiva de futuro, é bem difícil. Acompanho rap, sou uma artista completa. Vim pra quebrar os padrões. Se você não aceita, segura, que é safo direto. Desço, rebolo minha raba e vê se não encosta em mim. Mente fechada consegue ser menor até que meu corte. Junto com gritos eu ouço barulho de flash, barulho de flash. Flowzinho acelerado, um chama uma queen, já outro de flash. Fiquei contigo ontem à noite e você já quer o flashback, Calma que eu tô bolando o terceiro, tenho que queimar esse back. Sou a novinha empoderada que entrou pra essa gangue, com uma aqui na mão, chacina no bug. A gente sente, assim, mas ainda é muito pouco, sabe? Por isso, assim, são várias as iniciativas de solidariedade, né? E não são só iniciativas de solidariedade da esquerda, mas que massivamente seja da esquerda as iniciativas de solidariedade, né? Então, a gente é recebido, assim, o diálogo é tranquilo, mas é porque também tem muito essa relação, né? A pessoa está recebendo alguma coisa, ela não vai negar a conversa com você. Mas tem, assim, né, esse movimento de enxergar melhor esse sujeito do lado do povo, né? Que é esse sujeito da esquerda, que não é o sujeito da direita, não é o sujeito que defende esse projeto de país que está sendo colocado goela abaixo para a gente. Então, nesse sentido, do diálogo tem sido muito mais tranquilo, assim, né? De ver o povo conseguindo enxergar quem são os nossos inimigos, mas até um certo ponto também, né? Até um certo ponto do debate. Mas eu acho que nesse sentido tem sido, assim, né? Um instrumento de diálogo direto com o povo, de conseguir enxergar quem é que está do lado, quem é que está enxergando as dificuldades e tentando encontrar caminhos coletivamente, tentando encontrar saídas coletivamente. Mas mesmo assim ainda é um processo muito difícil, assim, né? A direita, né, principalmente o Bolsonaro, ainda tem uma base social nas periferias, né? O Bolsonaro ganhou aqui em Maceió as eleições, então, e a gente sabe que muitos votos foram na periferia, então tem essa base social, assim, que ainda não entende muito bem, que ainda espera uma mudança, né, e que às vezes cai nesse discurso do, a gente precisa voltar a trabalhar, a gente não pode ficar em casa, a gente precisa trabalhar porque a gente precisa comer. Então, ao mesmo tempo que tem isso, assim, de entender quem é que está se colocando do lado do povo, tem um discurso que é muito mais chamativo, né, que é o discurso do resolver o problema rápido, que é o discurso do voltar a trabalhar, que é o discurso do a economia vai parar. Então, até um certo ponto tem sentido isso, assim, né? É um povo que está aqui do nosso lado, que está conseguindo conversar com a gente, que está dialogando, então tem uma recepção bacana, mas que tem essa disputa, né? É um debate que está em disputa e a gente tem travado isso, né? Na batalha das ideias, na luta ideológica de tentar contribuir nesse sentido também. Mas que até um certo ponto tem sim sido positivo, né? As pessoas conseguem enxergar quem é que vem se colocando ao lado e tentando encontrar essas saídas coletivas. Somos gente do ateu ao crente, segura carente, faça parte do LGBOT. Seja H, seja quem você quiser ser. Pedimos respeito, zero preconceito, existe conceito, mas cada um com o seu. Tô fazendo errado e você o certo, legal, o problema é meu. Diz, só me diz uma coisa, vai. Diz, quem é você pra ditar o certo e o errado? Fala, quem é você pra estar com o dedo apontado? Quem é você pra querer julgar? Quem é você pra criticar? Você não é nada, então cala a boca, só madita a boca, aprenda a respeitar. Eu acho que, assim como na maioria dos estados, né, o governo, tanto estadual quanto municipal, tem tomado as decisões mais minimamente coerentes, né, para conter a pandemia e tentar evitar o máximo de proliferação do vírus, mas que é aquilo que eu te falei antes, né, no começo. As periferias vivem uma realidade paralela, né? Não tem isolamento social nas periferias de Maceió, não tem. Então, nem porque as pessoas não podem ficar em casa e as que podem porque não vai chegar, acreditam que não vai chegar lá, né? Então, e não tem essa fiscalização, assim, né? Pelo menos até agora eu não vi, não acompanhei nenhum caso, assim, né, de a polícia chegou, alguma outra ferramenta do governo chegou para conter algum tipo de aglomeração ou botar as pessoas para casa, sabe? Então,
até certo ponto tem sido coerente, mas que essas medidas não chegam nas periferias, né? Não existe isolamento social, não existe quarentena nas periferias, que as pessoas precisam sobreviver, e é essa realidade paralela mesmo, assim, você chega em qualquer periferia de Maceió, as pessoas estão vivendo as suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Então, cada vez que é um novo decreto, a gente sabe que muita coisa não vai mudar, né, nas periferias. Então, por mais que seja coerente, não tem uma medida eficaz de conscientização do governo para o povo que está à margem, né, que foi colocado à margem, né. E é muito tenso pensar isso, assim, porque a gente sabe que está chegando cada vez mais os casos de coronavírus estão sendo confirmados em periferia. Os bairros aqui de Maceió com mais casos são os bairros que mais têm, são bairros periféricos que mais têm conjuntos habitacionais cheios de pessoas que estão nessa realidade paralela de não viver o isolamento social. Então é muito preocupante, assim, né, de pensar, por mais minimamente coerente que venha sendo as medidas do governo para conter o vírus, essas medidas não chegam nas periferias. Eu acho que eu só vi uma vez um carro de som passando, assim, mas também foi só isso e foi embora, né? Então, é muito complicado, assim, né? E das medidas de ajuda, assim, ao povo, porque tem muito disso, né? A gente precisa entender que, por mais que as campanhas de solidariedade existam, é dever do Estado garantir às pessoas a quarentena, né? É direito de cada um e cada uma que estão nas periferias poder ficar em casa, poder se cuidar e poder prevenir, né, que não descontaminar e contaminar a família, mas que nesse sentido não tem, né, em lugar nenhum do país esse apoio governamental, e é muito difícil também, né, de explicar para as pessoas que a quarentena é um direito para elas, quarentena é um direito, precisam ficar em casa, e elas devem ficar em casa, e o Estado precisava garantir isso, mas nesse sentido a gente sabe que é só talvez uma utopia também, né? Por mais que as campanhas de solidariedade se coloquem nesse sentido, ainda é muito pouco, é muito mínimo, né? Para conter essas questões. O lado bom de cada fim é um recomeço. E claro que todo sonho tem o seu preço. Não falo de dinheiro, mas sim da luta. Tá disposto pra me entrar nessa disputa. A vida que embola, a vida minha desenrola. E olha que eu nem conheço essa tal de Marol. Talvez um dia eu ligue pra ela, pra que ela me atende. Iremos dialogar sobre o caos. Tipo, talvez não, foda-se, mundo fascista. Vamos ouvir um rap e curtir a nossa brisa. Brisei. Eu acho que não tem mudado muito, não, a atuação da polícia, né, da segurança dentro das periferias, assim, né, a gente vem vivendo. E tem ficado talvez até pior, né, eu acho que tem se legitimado um pouco mais as ações truculentas durante a pandemia, né, não é mais na ordem, né, tá liberado fazer as coisas, então eu acho que tem uma mudança, mas não é uma mudança para melhor, né, uma mudança que amedronta mais as pessoas na periferia, é uma mudança que piora a vida, que dá mais medo da vida, né, para quem está na periferia. Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Esse caso do João Pedro foi muito forte, eu acho que todo mundo que é de periferia, que é preto, que é preta, que tem filho, tem irmão na idade do João Pedro, então foi muito pesado e saber que acontece todo dia, que não acontece só no Rio, né, e que não vai ser, que não vai parar durante a pandemia, que não, a gente não tem só o medo do vírus, né, a gente tem o medo de morrer, ou, enfim, ter a vida ceifada de outras formas, né? Então, é só mais uma guerra, né, que a gente vem travando, não só contra o vírus, mas contra todas as outras coisas que a gente já tinha. Foi só mais um elemento que se colocou, mais um jeito novo, perigoso e assustador de morrer na periferia que a gente teve agora. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, sabe? É mais uma questão de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Não me julgue sem conhecer, não queira que eu mude meu modo de ser. Porque até cortar os nossos próprios defeitos pode ser algo tão perigoso, afinal, nunca se sabe qual é o defeito que está sustentando todo o nosso edifício. As ações, são as várias ações de solidariedade aqui em Maceió, dessas que a gente está construindo essa rede, pode encontrar lá no Instagram do @periferia Maceió sem corona, então é só ir lá, tem várias informações, tem várias fotos também das ações que estão rolando, toda semana está acontecendo alguma coisa em algum bairro, em vários bairros ao mesmo tempo, então
É só ir lá, tem um grupo no WhatsApp também, se falar no direct, eles mandam o link para quem quer entrar e se colocar de alguma forma para ajudar, que nesse momento toda ajuda é bem-vinda, assim, né? A gente sabe que está sendo difícil para todo mundo e todo mundo está sofrendo de alguma forma, mas que tem gente que está sofrendo muito mais, que tem gente que não tem o que comer, né? Que tem gente que não sabe se amanhã vai ter o que comer, se vai ter como se proteger. Então, toda ajuda nesse momento é bem-vinda, né? O famoso vamos precisar de todo mundo e todo mundo é todo mundo. Eu acho que o que tem contribuído para me manter minimamente sã, né, que além de tudo a pandemia é uma coisa que afeta diretamente a nossa saúde mental, o isolamento social, ver o nosso povo cada vez mais aprofundado nessas mazelas sociais que são colocadas para a gente adoece também. Então, a solidariedade, além de ser uma ferramenta concreta, né, da luta política pela sobrevivência, é uma ferramenta que ajuda de forma concreta e de forma subjetiva a nossa sobrevivência também, né? Eu saber que a gente está se colocando para ajudar e que no momento que a gente precisar, a gente também vai ter alguém para ajudar a gente. Então, é mais nisso, assim, né? As doações são mais de alimentos e máscaras, produtos de higiene pessoal e higiene coletiva também estão sendo arrecadados por algumas instituições. Toda terça-feira, lá no Instagram do Periferia Maceió Sem Corona, tem as lives solidárias, então é uma live que a gente começou essa semana, que a ideia é ter um artista e alguém de alguma iniciativa de solidariedade da capital, e aí é uma live solidária para as pessoas assistirem, doarem, e o dinheiro é dividido entre alguma iniciativa de Maceió e o artista, né, que também está sendo difícil para os artistas durante esse período, né, num momento muito tenso. Eu acho que no mais é isso, assim, né? Enxergar a solidariedade como saída nesse momento, né? Que é a solidariedade que vai salvar o nosso país, que vai salvar a gente desse Brasil do Bolsonaro, que não é o Brasil que a gente quer. Então, no mais é isso, né? Continuar as campanhas, chamar todo mundo para ajudar, né? Já que a gente precisa de todo mundo em defesa da vida, né? Que é isso que a gente faz, constrói cotidianamente nas nossas pequenas iniciativas e nas maiores também.